chuva, né? Eu só vi o barulho da pressão. Tá chovendo. Já estamos ao vivo aqui no Facebook da Gastrobeso Center e também no Instagram do Dr. Almino Cardoso Ramos. E o Danon deve estar com a gente lá. Exatamente. Bem, boa noite a todos nesse dia super chuvoso em São Paulo. Agora há pouco, no final da tarde, caiu uma chuva aqui, como tem sido frequente, mas pelo menos não está mais aquele calorão que estava, né? Aquela temperatura super alta. Agora com essas chuvas deu uma arrefecida. Bem, começando a GOC Live de hoje, toda quarta-feira, 7 horas da noite. A gente tem o tema hoje vai ser como funciona a cirurgia bariátrica, por que funciona a cirurgia, quais são os mecanismos, e a gente queria, para entender um pouquinho melhor, separar de uma forma didática o que é mecanismo bariátrico e o que é mecanismo metabólico. Vamos tentar entender um pouco melhor. Hoje aqui com a gente a doutora Manuela, o doutor Rafael, o doutor Nestor está descansando essa semana, tirou a semana de folga aí, então certamente vai estar com a gente acompanhando, mas não está aqui hoje fisicamente. O Daniel está aqui, o Danon também não está aqui, mas está em outro escritório espelhando a live para o Instagram da GOC. Bom, a gente que trabalha com isso no dia a dia consegue ver claramente o que é o efeito da cirurgia bariátrica. Para quem está de fora e para quem não acompanha, talvez seja um pouco mais difícil. O Carlos está dizendo ali para a gente que lá em Santos não está chovendo. Você vê, Carlos, tão pertinho. Aqui uma super chuva e aí nada, né? Margarida assistindo a gente de Luxemburgo. O que você está fazendo por aí, Margarida? Como é que tá a pandemia em Luxemburgo? A gente vê falar de França, Alemanha, Itália, mas de Bélgica, mas de Luxemburgo até hoje não ouvi falar nada. Dá um recadinho aí pra gente como as coisas estão por aí. Professora Lanice. Então, olha aqui, ó, de novo. Quando vocês mandarem mensagem, por favor, fala da onde está falando, que nem a Silvia que acabou de colocar aqui, ó, boa noite de Portugal, boa noite Silvia, e também aqui, digam da cidade, do estado, aonde estão falando, para a gente poder entender melhor a situação local de cada cidade aqui do Brasil. Aproveita esse comecinho para dar um direct aí, para compartilhar no Facebook, convidando mais gente que vocês sabem que gostam desse assunto para estar aqui e discutir. Eu tenho certeza que hoje nós vamos fazer uma discussão muito legal para vocês entenderem melhor o funcionamento da cirurgia bariátrica. Agora, eu acho que talvez a melhor forma da gente tentar entender como funciona uma cirurgia bariátrica é o seguinte: vamos imaginar duas pessoas, uma que vai fazer tratamento clínico e a outra que vai fazer cirurgia bariátrica. E são duas situações diferentes, né? São dois tratamentos diferentes, mas uma acabou de operar e a outra está fazendo tratamento clínico, ou seja, dieta, atividade física e usando alguma medicação de suporte aí. A gente sempre tem aquela dúvida, né? Será que eu vou aguentar bem essa primeira semana da dieta líquida? Eu já tentei várias vezes fazer essa dieta e nunca consegui. Eu aguento um dia e meio e não vou para frente. Doutor Rafael, qual é a dificuldade que você vê dos pacientes passarem
não só pela primeira semana, mas pelo primeiro mês, dieta líquida, cremosa e purê. Tem alguma dificuldade? Então, em relação a quando o paciente faz a cirurgia, como a gente já fala muito aqui, o número de grelina que está responsável pela fome e saciedade cai bastante, vai quase para zero. Então, fome o paciente não tem, mas eu vejo muito paciente relatando o quê? A ansiedade, a vontade de comer, né? Eu acho que isso daí, Rafa, para a gente ser bem didático, era bom deixar claro. Então, o paciente que fez a cirurgia, ele vai ter uma queda, e eu acho que isso é o que mais sustenta o resultado da cirurgia no começo, que é o controle absoluto da fome. Quem faz a cirurgia bariátrica não vai ter fome. Quem faz o tratamento com medicamento vai abrandar a fome de alguma forma por alguma medicação, mas a diferença entre os dois vai ser gritante, né? Exatamente. E a pessoa que... Por isso que o paciente, a pessoa que tenta fazer a dieta líquida, às vezes o acompanhante, algum familiar tenta fazer a dieta líquida junto com o paciente que faz a cirurgia, ele não consegue fazer, né? Porque da cirurgia bariátrica o paciente não tem fome, né? Então, por isso que o tratamento com medicação, ele é bem complicado, às vezes o paciente não consegue seguir toda a dieta com a medicação, e o problema da medicação a gente vê, né? O paciente tem que parar um tempo a medicação e acaba tendo aquele efeito rebote e acaba depois começando a ganhar peso depois quando parar a medicação. Mas por que normalmente o tratamento clínico falha? Por causa da fome. Porque embora a pessoa no começo ali, ela decidiu, não, eu vou fazer meu tratamento, eu vou fazer minha dieta, eu vou fazer atividade física, o problema é que a condição metabólica dela não vai ajudar, porque ela vai ter fome. E pior, começando a fazer dieta, o que acontece? A fome aumenta para compensar a dieta que ela está fazendo. E outra coisa que acontece, o metabolismo, a taxa metabólica cai. Então, todas as vezes que nós diminuirmos o aporte de comida para uma pessoa, o que vai acontecer? Para abrandar as consequências da perda de peso, o corpo vai ajustar, aumentando a fome para forçar a comer e diminuindo o metabolismo basal para diminuir o gasto calórico. O que o corpo quer? O corpo quer preservar o peso. Por quê? Porque fisiologicamente os nossos genes, eles foram trabalhados durante todo esse período, o instinto do ser humano para preservação da vida é preservação do peso. Perder peso é algo que a natureza humana não entende e ela vai reagir contra. Perder o peso, imediatamente começa a reação. Por isso que vocês vão ver, vocês vão pensar e vocês vão concordar comigo, por isso que toda vez que nós fazemos dieta, seja só de boca, seja de remédio, lá adiante o que acontece? Eu começo com 95, eu vou chegar a 82, depois começa a ganhar peso no final, eu não vou estar com 95, eu vou estar com 98, eu vou estar com 99, porque vai haver uma compensação, aquilo que todo mundo gosta de chamar de efeito rebote, né? A fome, ela volta, parece que a fome a gente colocou, ela comprimiu contra uma mola e vai comprimindo, mas a hora que larga aquela mola, ela vai lá na frente e vai fazer recuperar o peso que perdeu e mais um pouco. Esse é o problema do tratamento. Então, a gente precisa entender que a cirurgia, ela utiliza muitos outros mecanismos combinados, às vezes um não está fazendo efeito, o outro está, e os efeitos da cirurgia vão se mesclando ao longo do tempo, favorecendo um resultado que não tem comparação com o tratamento clínico. Mas, basicamente, isso tem a ver com a questão do controle da fome. Vamos olhar um pouquinho aqui, para a gente entender
algumas coisas relacionadas a isso. Bom, a gente precisa entender que, embora o aparelho digestivo vai ter um papel importante nisso, quem regula o peso é o sistema nervoso central, através do hipotálamo. Ou seja, a regulação do peso do ser humano não é no estômago, é no sistema nervoso central. E é na base do cérebro, numa região chamada hipotálamo. Aqui a gente vai ter o núcleo da fome, o núcleo da saciedade, o núcleo que, de uma certa forma, controla o metabolismo basal, o núcleo que modula a compulsão, que a gente chama de núcleo da recompensa. Então, tudo vai ser coordenado aqui. Aqui é o computador, aqui é o chip que determina o nosso peso final. Ou seja, daqui vem a ordem, tem a fome, tem a saciedade, aumenta o metabolismo, diminui o metabolismo, tudo é central. Mas a gente tem uma série de órgãos que influenciam isso, porque mandam mensagens para o sistema nervoso central. Então, por exemplo, quem viu o vídeo que eu coloquei essa semana, tem um nervinho que vem aqui, ó, ele passa aqui do lado do esôfago e ele vem e ele se ramifica aqui no estômago, em vários ramos assim. Esse é um ramo que está diretamente relacionado com a questão de fome e saciedade, porque ele colabora na produção de grelina. Grelina é o hormônio que é produzido aqui, ó, no fundo do estômago. Esse é um hormônio muito importante, mas a tendência da produção de grelina, ela tem determinação central. É o sistema nervoso central que vai determinar isso daqui. Agora, quando a gente, por exemplo, vem aqui e tira essa parte do estômago para fazer uma gastrectomia vertical, um sleeve, nós estamos eliminando o território produtor de grelina. Mesmo que o sistema nervoso central dê a ordem para produzir grelina, não vai produzir porque não tem mais o estômago para produzir. Uma outra coisa muito importante aqui, e que quem acompanha às vezes a cirurgia vê alguns cirurgiões postando aquele estômago que tira na gastrectomia vertical, é o tamanho e o grau de complacência do estômago. Muito mais o grau de complacência do que o tamanho. Complacência é, eu tenho um estômago assim. A hora que eu começo a colocar comida para dentro, ele vai ficar assim, assim ou assim. Ou seja, a parede vai cedendo. Agora, essa sensibilidade da parede ceder, ela tem uma determinação hormonal e neural. Não é simplesmente o estômago que coordena isso. Esse nervo também determina qual vai ser o grau de complacência ou de contração, simplesmente ajustando o tônus da musculatura. Quanto mais tônus muscular, menor vai ficar o estômago. Outra coisa importante é, nós temos o conteúdo do estômago aqui. Em quanto tempo ele vai esvaziar para o intestino? Como é que está regulada esse esvaziamento? Rafa, em termos de cirurgia, o que regula o esvaziamento do estômago? Por exemplo, uma gastrectomia vertical, o que ela faz com o esvaziamento do estômago? Então, ele acelera o esvaziamento do estômago, né? E com isso, a comida fica pouco tempo e desce já logo para o intestino, tá? Agora, vai. Sim, como ele fica bem mais fino como a vertical, então é como se fosse uma pressão que joga a comida mais para baixo, causando aumento do esvaziamento. Agora, então aqui no estômago nós temos a produção de grelina, o grau de complacência, que vai determinar quanto de comida vai caber, e o tempo de esvaziamento, em quanto tempo esse estômago vai esvaziar. Porque enquanto o estômago estiver cheio, a pessoa vai sentir o quê? Saciedade. À medida que o estômago esvazie, é que vai voltar a ter fome. Agora, lembra da quarta-feira passada que nós falamos desse pedacinho aqui, ó, que se chama duodeno, que é a parte mais importante na absorção de ferro
e de cálcio, a gente discutiu suplementação. Esse duodeno, ele é muito importante também na questão de regulação de peso, porque uma série de hormônios são produzidos aqui. Por exemplo, a gente tem aqui um hormônio chamado CCK, que é a colecistoquinina. A gente tem aqui no pâncreas amilina. A gente tem aqui no pâncreas insulina. Agora, em geral, essa parte alta do aparelho digestivo, estômago e duodeno, ela é uma parte que ela regula mais a questão da fome, a questão de comer mais. Essa parte, estimular essa parte alta do estômago, significa comer mais, ter mais fome e comer mais. À medida que o alimento ele vai esvaziando e ele vai entrando no intestino, quando ele chega aqui, na parte final do intestino, numa parte do intestino chamada íleo, o alimento chegando aqui, ele vai determinar a produção de uma série de hormônios que no conjunto a gente chama de incretinas. PYY, GLP-1, oxitomodulina, tem uma série de hormônios que são produzidos aqui. E esses hormônios, eles são essencialmente controladores da fome e do esvaziamento do estômago. Então, quando o alimento chega aqui, vão ser liberados esses hormônios, as incretinas, e a incretina ela vai contrair o estômago. Ela vai fazer com que o estômago ele pare de esvaziar, ele fique mais lento. Isso vai dar o quê? Isso vai dar saciedade por um tempo maior. Então vejam que enquanto a parte alta do aparelho digestivo, estômago e duodeno, geram fome e fazem ganhar peso, a parte final ela gera saciedade, segura o estômago e faz perder peso, faz emagrecer. E aqui no meio nós vamos ter um outro fator muito importante chamado de microbiota intestinal. Quais são as bactérias que tem dentro do intestino? Porque essas bactérias elas são muito determinantes também da questão do metabolismo, e hoje a gente já sabe bastante de resistência imunológica e metabolismo. Então a gente tem dois grandes grupos de bactérias que vão estar aqui. Um deles se chama Firmicutes e outro deles se chama Bacteroides. Só que assim, o Firmicutes é um grupo de bactérias e as pessoas que comem muito carboidrato, muita gordura, elas têm predomínio da flora de Firmicutes. O Firmicutes diminui o metabolismo e faz ganhar peso. Os Bacteroides é ao contrário. O Bacteroides é daquela pessoa que ela come bastante vegetal, bastante fibra. Então cresce a população de Bacteroides e os Bacteroides eles controlam o peso, eles melhoram o metabolismo, aumentam o gasto calórico e fazem perder peso. Agora, olha aqui, ó, quando a gente faz, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma gastrectomia vertical aqui. Reduzir o tamanho do estômago. Primeiro efeito, ó, eliminei grelina. E o alimento, ele vai passar mais rápido, porque o estômago, quando ele está tubulizado, ele aumenta a velocidade de esvaziamento e faz com que o alimento passe mais rápido. Diminui grelina, o alimento mais rápido vai chegar no íleo e vai aumentar a incretina. Então, olha aqui, ó, qual é o efeito bariátrico da gastrectomia vertical? Vai aumentar as incretinas. Bariátrico, isso é metabólico. Bariátrico. Vai aumentar a velocidade. Sempre o bariátrico é o efeito físico, né? O que é o efeito físico? Diminuição do tamanho do estômago. Vai caber menos comida. Mas isso é o que é menos importante de tudo. O que importa mais na cirurgia bariátrica e metabólica não é o efeito bariátrico, porque
o efeito bariátrico ele acaba rápido depois da cirurgia. É o efeito metabólico. Bariátrico reduz o estômago. Estômago menor, cabe menos comida. Agora, o efeito metabólico é diminuir a grelina, aumentar a rapidez do esvaziamento e aumentar a produção de incretinas. Quem sabe o que é Victoza, Saxenda, Ozempic, Trulicity? Quem sabe o que é? Responde aí pra gente. Quem que já usou esse tipo de medicação? Victoza, Saxenda, Ozempic, Trulicity. Sabe o que é essa medicação? Essa medicação é isso aqui, ó. É incretina. Incretina, a incretina mais conhecida, ela chama GLP-1. E esses remédios sintetizados em laboratório, com base nas incretinas, que a gente chama de análogos do GLP-1, liraglutida, semaglutida, eles são incretinas. O que esses remédios fazem? Qual é o principal efeito colateral desses remédios? Doutora, qual que é o que a gente mais vê? Saciedade. Não, efeito colateral. Efeito colateral? Náusea. Muito enjoo. Náusea, enjoo. Por quê? Porque as incretinas, elas diminuem o tempo de esvaziamento do estômago. Vai fazer com que a comida fique muito mais tempo dentro do estômago. E isso em algumas pessoas que são mais sensíveis, olha lá, a Kelly respondeu pra gente lá, enjoo. Em pessoas que são mais sensíveis, como o estômago vai estar muito contraído e vai levar tempo para esvaziar, ele vai gerar náusea. Então vejam, esses remédios, esses análogos do GLP-1, Victoza, Saxenda, Ozempic e Trulicity, eles foram descobertos graças ao estudo da fisiologia da cirurgia. Se aprendeu que no final do intestino produz um hormônio que ajuda a emagrecer. Agora, veja como a natureza é sábia. Se a pessoa produzisse incretina logo quando come, o que ia acontecer? Ela não ia comer nada, porque ela ia começar a comer e já ia sentir o estômago cheio. Então, a natureza dá o tempo para a comida encher o estômago, chegar aqui. Quando chega aqui no intestino, no final do intestino, isso vai levar talvez 15 ou 20 minutos, depende do que comeu, vem a mensagem, ó, saciedade, acabou, para de comer. Isto é considerando a fisiologia normal, fome e saciedade. Eu não estou falando de compulsão. Compulsão tem um outro mecanismo totalmente diferente. Agora, vamos entender uma outra coisa que eu acho mais legal ainda aqui. Tem pacientes que falam que também teve muita dor de cabeça, enxaqueca, também causa muito, né? Além do enjoo, né? Às vezes. Mas eu não tive nenhuma, só náusea mesmo, enjoo, mas eu não deixo de ter. Ó. A medicação para não parar, né? Olha aqui, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Dividi o estômago em dois. Cortei o intestino aqui. E aí eu vou pegar esse intestino aqui, ó, e ligar aqui. Nestor apareceu aí? O que é isso? Até agora não. Isso é um bypass. Agora, olha a mágica do bypass. Como eu cortei e isolei uma parte do estômago, esse estômago aqui, ele está, como a gente chama, é o estômago excluído. O que isso vai fazer? Como eu cortei o nervo aqui, eu vou reduzir a produção de grelina também. O bypass reduz a produção de grelina não tanto quanto o sleeve, mas ele reduz bem também. E aí o que acontece? A comida daqui, ó, ela vem direto para cá e ela vai lá para o meio do intestino. Ela não passa no duodeno. Então, se não passar no duodeno, para a absorção de vitaminas é ruim, para o metabolismo, para perder peso, para controlar a fome, diminuir e aumentar a saciedade, excluir o duodeno é muito importante, porque isso favorece controle da fome,
melhora da saciedade e aumento do metabolismo basal. Então, o bypass, ele exclui a passagem pelo duodeno e ele joga o alimento mais lá no meio do intestino, mais perto da onde? Do íleo. Então, o bypass, ele é uma cirurgia que utiliza mais toda essa cascata hormonal que a gente tem. Por isso que o resultado de perda de peso do bypass, em geral, é melhor do que do sleeve. Ó, a Marli falando ali que usou Victoza e emagreceu pouco. Será, Marli? Será que você emagreceu pouco ou será que você tinha uma expectativa maior do que o medicamento pode trazer para você? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar e analisar um pouco também. Então, qual que é o efeito bariátrico do bypass? É a diminuição do tamanho do estômago também. Estômago menor vai comer menos. E o desvio do intestino fazendo com que o intestino fique mais curto, que vai absorver menos. Qual é o efeito metabólico do bypass? Diminuir grelina, acertar aqui a produção da insulina, amilina, CCK, esses hormônios que são produzidos a nível de duodeno, e aumentar a produção de incretinas no íleo terminal. Então, esse é o efeito metabólico. Quando a gente fala de cirurgia, a gente sempre tem claro que esses efeitos, eles não são separados, compartimentados, eles ocorrem juntos. Mônica lá, sibutramina é indicado antes da bariátrica? Antes e até mesmo depois, Mônica, depende da situação de cada um. Agora, o que é a sibutramina? A sibutramina é um remédio que aumenta a saciedade, ele é um sacietógeno. Então, os remédios, eles têm efeitos diferentes. Victoza, Saxenda, Ozempic, esses remédios, eles têm efeitos de diminuir fome. Eles atuam a nível do sistema nervoso central, diminuindo fome. Sibutramina atua ao nível do sistema nervoso central, aumentando a saciedade. Agora, o problema é assim, o que a gente vai esperar de cada efeito desses? Agora, vejam como o efeito pós-operatório da cirurgia, ele é complexo. E vejam como a cirurgia movimenta uma série de mecanismos hormonais que a gente tem no corpo. Agora, não importa isso, sempre a gente tem que lembrar uma coisa. Se por um lado, 1 mês, 2 meses depois da cirurgia, está perdendo peso, aquilo que a gente conversou antes, aquele instinto, aquela fisiologia do corpo humano, ela está trabalhando para aumentar a fome de novo e fazer recuperar o peso. E isso, em algum momento, vai acontecer. Esse negócio de usar a medicação associada com a cirurgia, isso depende de cada equipe, cada médico. Mas tem gente que faz isso para estimular, ajudar o paciente a perder peso. Outro, tem pacientes que voltam depois de um tempo, começam a ganhar peso depois da cirurgia, e aí a gente associa a medicação junto com a nutricionista, a dieta, para melhorar a perda de peso. Mas isso é uma coisa mais de médico para médico. A equipe está vendo qual. Existe o uso do bupropion também, depois o pessoal usa. Então isso depende muito para dar uma ajudada para perder peso também. Existem medicamentos que atuam direto no eixo fome, saciedade. Existem outros medicamentos que têm uma atuação indireta. Por exemplo, a bupropiona que estava aqui agora, a bupropiona que a Angélica mencionou, bupropiona é uma droga, é um medicamento utilizado como antidepressivo e para controle de compulsão. Por exemplo, naltrexona é um outro remédio para controle de compulsão. Topiramato, que é um remédio originalmente prescrito para convulsão, para diminuir nível de atividade cerebral, ele se mostrou um excelente remédio para obesidade também, e nos Estados Unidos ele já é usado para tratar obesidade em alguns casos. Agora, como a gente está falando aqui,
eu não queria que ninguém ficasse com a impressão assim, não, então amanhã eu vou na farmácia comprar bupropiona, eu vou comprar topiramato, eu vou comprar naltrexona, até porque não vai conseguir, porque todos esses remédios precisam de prescrição médica para serem comprados. Porque a indicação de um ou de outro, ou muitas vezes a associação, depende muito de cada paciente. Que problemas de saúde já tem, alguns problemas de saúde, algum remédio que usa pode ser contraindicado o uso de um ou outro medicamento. A gente está mostrando que existem várias opções, mas a decisão disso ela precisa ser médica. Cássia perguntando assim, cloridrato de metformina tira a fome? Não. Assim, Cássia, metformina é um remédio que ele é muito usado como um adjuvante de perda de peso, porque ele melhora muito o metabolismo hepático, ajuda muito na questão de diminuição de resistência insulínica, ele ajuda no tratamento de esteatose, mas ele não é um remédio que tem um grande efeito para perder peso. Também ele pode ser usado como um coadjuvante, mas não é um remédio que possa ser usado sozinho. O que mais? Vamos ver ali, ó. A Beatriz falou aqui, perguntando por que o bypass perde mais peso. O prejuízo o senhor explicou aí, né? Olha lá. Entendeu, Beatriz? Se entendeu, dá um joinha aí pra gente entender, pra gente saber que você entendeu. Veja, quando a gente fala de bypass e de sleeve, não tem como fugir de uma coisa. O sleeve é uma cirurgia de redução do estômago. Portanto, é uma cirurgia. O bypass é uma cirurgia de redução do estômago e de desvio do intestino. São duas cirurgias associadas. Então não dá para uma ter o mesmo efeito de duas. Agora, isso não significa que o sleeve seja uma cirurgia ruim ou que o bypass é a melhor cirurgia que tem. Não é por aí. Porque tem outras coisas que precisam ser avaliadas, analisadas para decidir se vai ser uma coisa ou outra, até porque existem outros modelos de cirurgia também. Tem uma paciente aqui, Patrícia Alves, perguntou, é normal não ter dumping? Opa, ali também é interessante você responder, que é a mesma coisa, né? Da Aline de la Páscoa. A Aline está perguntando, É exatamente. tenho uma amiga com câncer de estômago e conseguiu preservar 20% do estômago. Isso é uma bariátrica. É considerado uma bariátrica? A diferença é que ela não Não. está excluso, né? Isso daí é uma cirurgia para câncer. Agora veja, no final da história, o desenho das operações, ele é muito parecido. Deixa eu mostrar ali para ela, que eu acho interessante a gente discutir isso daqui. Ó, de novo, aqui a gente tem esôfago, estômago e aqui o intestino. Vamos dizer que aqui seja o câncer. O que vai ser feito nessa cirurgia? O estômago vai ser cortado aqui e aqui. Então, isto vai ser retirado. No bypass, não retira. Não retira porque não precisa retirar. E aí, o mecanismo de reconstrução vai ser a mesma coisa. Vai cortar o intestino aqui, essa parte do intestino vai subir aqui, e a outra vai ligar aqui, ó. De novo, ó. Aqui está o famoso Y de Roux. Agora, no caso da cirurgia de câncer, o médico não vai ter muita... a questão de como deixar o estômago. Esse estômago, por exemplo, ele é um estômago que a gente nunca deixa um estômago assim em cirurgia bariátrica, porque a gente sabe que essa parte do estômago aqui vai dilatar muito, no pós-operatório ela vai fazer isso. Então, na cirurgia bariátrica, a gente sempre deixa o estômago mais reto aqui, ó. Ele não fica, essa parte aqui,
que pode ficar numa cirurgia oncológica, numa cirurgia de câncer, porque a ideia não é perda de peso, é tratar o câncer, mas na cirurgia bariátrica, se deixar isso, isso pode ser um fator de reganho de peso no pós-operatório. Mas você vê que o desenho da operação é muito parecido. É a gastrectomia com a reconstrução em Y de Roux. No bypass, é o bypass com reconstrução Y de Roux. Por quê? Porque no bypass aquele estômago não está doente. Ele não precisa ser retirado. Agora sim, Aline, outra coisa que provavelmente vai acontecer é que essa paciente operada de câncer, ela vai ter uma perda de peso importante no começo e depois ela vai ganhar peso, porque, como eu te falei, o médico ele não construiu o estômago pensando em uma cirurgia bariátrica, ele construiu o estômago pensando numa cirurgia de câncer. Na bariátrica seria diferente para que tivesse mais perda de peso e por mais tempo. A única forma que a gente faz parecido a ele é o paciente que tem histórico na família com câncer de estômago, às vezes a gente faz a resseção do estômago excluso, né? Mas a indicação é uma cirurgia bariátrica com ressecção do estômago excluso. A Yula, ela faz uma colocação ali, que é uma colocação bem interessante e que eu queria que até outras pessoas que estão com a gente aqui, na mesma situação, que comentassem algo. Ela pergunta assim: antidepressivos como venlafaxina e bupropiona atrapalham perder peso? E eu leio assim, a bupropiona é reconhecida como uma droga antidepressiva, mas que ajuda a controlar compulsão. Então, normalmente, a bupropiona, ela ajuda a perder peso, ela não atrapalha, ela ajuda. Agora, a maioria dos outros antidepressivos estão associados a ganho de peso com o uso. Então, isso que eu queria. Quem aqui usou antidepressivo e ganhou peso, conta pra gente. Quem usou antidepressivo e perdeu, também conta. Mas a gente vai ver que o antidepressivo ele conta mais para ganhar do que para perder. A não ser com alguns antidepressivos muito específicos, como por exemplo a bupropiona e a fluoxetina, também é associado mais à perda de peso do que ao ganho de peso. Agora, sertralina, mais ao ganho de peso. Os outros antidepressivos, desvenlafaxina, venlafaxina, pode ganhar peso também. Quetiapina, ganha peso. A maioria deles favorece o ganho de peso. Conta aí pra gente entender. O pessoal está colocando lá. Leide, diarreia crônica pode fazer bypass, Rafael? Então, eu oriento fazer o sleeve, né? O paciente com diarreia crônica, com esse nível de intestino, eu acho que pode até piorar o caso. Então, eu oriento fazer o sleeve no paciente desse. Agora, não muda o hábito intestinal, pode bater. talvez assim, qual é a causa da diarreia crônica, que estudo ela fez, é alimentar, é ligado a laticínio, é ligado a glúten, o que causa isso daí, para a gente poder entender um pouco melhor. Mas, a princípio, pessoas que têm o hábito intestinal, que evacuam 4, 5, 6 vezes por dia, se fizer um bypass, isso pode gerar algum problema e a gente tem que considerar um sleeve nesses casos. Mas não é assim também, porque só o fato de fazer a cirurgia e comer muito menos volume e uma alimentação de melhor qualidade já vai modificar bastante, já vai acertar bastante o funcionamento do intestino. Eu gosto sempre que o paciente tem que... Porque às vezes a alimentação gordurosa. Às vezes a minha alimentação também tem que vir com um acompanhamento do médico dela para ver a colonoscopia, como é que tá e quanto tempo ela tem essa diarreia crônica, né? Se é uso de medicamento, o que é que está causando isso aí é importante. Mas é como eu falei, pensando nisso que o paciente já tem essa diarreia crônica já diagnosticada, então acho que eu pensaria em fazer um sleeve. Só que às vezes a gente se depara com um paciente que tem diarreia crônica, hernia de ato, com refluxo e aí a gente, diabetes. Agora, olha a colocação da Jussara, para a gente ver ali, ó. Jussara Aparecida. Eu tomo fluoxetina e topiramato
não consegui emagrecer com 2 anos, perdi só 18 quilos. Bom, Jussara, se você está falando do resultado de perda de peso com essa medicação, eu daria para você nota A+, com estrelinha. Está muito boa a tua perda de peso para ser uma perda de peso vinda do uso de medicamento. Então, é isso que eu falo. Veja, a gente precisa pensar bem que tratamento a gente está usando e o que é o convencional, o que é mais comum de ter com cada tratamento. Então, hoje, com o remédio, o que é esperado? Quando a gente vai num endocrinologista e o endocrinologista prescreve medicação para perder peso, o primeiro objetivo dele é que o paciente perca 5% do peso. Não é 20 quilos, é 5% do peso. Isso significa que se é um paciente de 100 quilos, o endocrinologista quer que numa primeira fase ele perca 5%. Aqueles pacientes que perdem os 5%, que são mais respondedores ao medicamento, aí ele vai tentar chegar em 10%. Ou, na melhor das hipóteses, 15%. Então, hoje, um tratamento medicamentoso, ele é feito para perder 10 a 15% do peso. Então, não adianta querer perder 50%. Tratar com remédio não é a forma mais adequada de perder 50 quilos. Claro que a gente sempre fala aqui em regra geral. Existem algumas pessoas isoladas que perdem 50, 40 quilos com medicamento. Mas 98% não vão conseguir perder. Por quê? Porque o normal de perda de peso com medicamento é 10, 15% no máximo. É aquela escadinha que o senhor fala do tratamento da obesidade, né? Primeiramente dieta, depois vai para medicamento, depois pensar em balanço e o último cirurgia. Então não adianta querer perder 40, 50 quilos com uma dieta ou então com um medicamento, que isso é bem mais difícil. Então por isso que tem as indicações para cirurgia bariátrica. Ó, essa é a escadinha que o Dr. Rafael está falando. Então, eu quero perder peso. Primeira coisa, o que é? Dieta mais atividade física. Segundo degrau, eu vou associar algum medicamento. Terceiro degrau, eu posso pensar em um tratamento intermediário entre dieta e medicamento e cirurgia. Qual seria esse tratamento? Endoscopia. Então aqui abriria espaço para o balão, no degrau de cima para gastroplastia endoscópica, que é aquele tipo de cirurgia endoscópica que reduz o tamanho do estômago, e depois eu vou chegar aqui, ó, no sleeve, no bypass e lá em cima no duodenal switch, que é a cirurgia mais potente que existe. Então é uma escada. Não dá para começar direto pelo topo da escada. A gente precisa saber por quê. Pode ser que o primeiro e o segundo degrau resolvam. Então nunca o tratamento da obesidade é fazer a cirurgia direto. A gente sabe, o número de pacientes que vai resolver aqui nos primeiros degraus é muito pequeno, mas não é zero. Então vamos dar uma chance para a coisa se resolver de uma forma menos invasiva. Mas desses pacientes que têm aquilo que a gente chama de obesidade severa, tem mais de 40 quilos de excesso de peso, 98% vai acabar na cirurgia lá em cima. E o paciente que, eu falo muito isso, o paciente que vem aqui para o consultório, é aquele paciente que já tentou esses degraus todos aí, e já está no efeito sanfona, não aguenta mais fazer isso, então ele vem para o consultório porque ele já está com 30, 40, 50 quilos a mais, né? Então, é o paciente que já está cansado. Então, por isso que ele chega aqui e vem conversar com a gente para tentar fazer a cirurgia. Ó, Verônica Barratieri falando assim, tenho fome como se não tivesse feito a cirurgia. E ela fez um sleeve. Verônica, há quanto tempo? Aqui a questão é exatamente isso. É tempo. Há quanto tempo você operou? Vamos ver ali, Daniel? Aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Dinha Ferreira. Estou emagrecendo depois do bypass, perdi 15 quilos em 2 meses.
não vejo a hora de parar, vem lafaxina. Não tenha pressa de parar, gente. Foi muito útil porque estava com uma depressão importante, agora estou no final do tratamento. Um pouquinho para cima, Daniel. Mas igual, ela está falando que ela sente que o remédio ele realmente favorece o reganho de peso. Agora, Tia, é muito importante, e todo mundo que usa esse tipo de medicação, quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, qualquer tipo de medicação, seja para tratamento de depressão, de diabetes, de hipertensão, do que for, nós vamos retirando lentamente no pós-operatório. Vamos vendo como a pessoa está reagindo, como o paciente está reagindo e diminuindo a medicação. Nunca se corta esses medicamentos de uma vez, porque aí você pode precipitar que você tenha uma crise depressiva e aí vai prejudicar o resultado da cirurgia. Então vamos com calma. A Dami Maciel, depois que fiz a cirurgia da vesícula, olha ali, Rafa, vamos ver essa daí, ó, você que faz bastante cirurgia da vesícula. Depois que fiz cirurgia da vesícula, sempre tive diarreia, de ir ao banheiro 3 a 4 vezes por dia. E fiz bypass. Continuei tendo diarreia, mas algumas vezes minha evacuação fica normal. Acho estranho. E continuo indo de 3 a 4 vezes por dia no banheiro. É normal? Essa paciente aí, a gente tem que estudar bem a dieta dela, né, anatomia. O paciente que faz cirurgia da vesícula, a função da vesícula é absorver gordura, né? Então, se o paciente que não tem a vesícula mais começar a continuar comendo gordura, não fizer uma dieta bem balanceada, ela pode ter diarreia depois da cirurgia. E junto com o bypass, com esse desvio de intestino, a gente também tem que ver como era o número de evacuações desse paciente antes, né? Então, eu acho que melhorando a dieta e melhorar a microbiota desse paciente, para a gente tentar ver se melhora bem esse quadro de diarreia dela. Sempre tem que associar. Agora, certamente, tanto a cirurgia da vesícula quanto o bypass são cirurgias que favorecem com que a pessoa vá mais ao banheiro. E o sleeve, o que você vê mais? Mais prende, mais solta, mantém a mesma coisa? O que acontece? Eu não vejo muita alteração no paciente do sleeve. O que altera bastante é também a dieta, né? A paciente fica com a dieta mais seguida de acordo com o nutricionista, mais balanceada. Então eu não vejo indo muitas vezes no banheiro não, o paciente do sleeve, né? Mantém mais o que era antes da cirurgia. Eu acho que a gente podia aproveitar essa situação, essa discussão, para uma outra situação que os pacientes falam muito, que é a questão dos gases e do odor das fezes depois da cirurgia bariátrica. Aqui a pâncreas, aqui está fígado, aqui está a vesícula, aqui vem o canal do fígado, aqui vem o canal do pâncreas. Bom, sempre quando a gente come, a comida vai chegar aqui dentro do estômago e depois ela vai ir para o intestino. Aqui no duodeno, nós vamos ter a mistura do suco pancreático. O pâncreas, ele tem duas funções. Uma função endócrina, que é de produzir um hormônio que todo mundo conhece, que é a insulina, mas o pâncreas tem uma função exócrina, ele participa da digestão. Ele produz uma série de enzimas, pancreatina e algumas outras enzimas, que basicamente fazem a digestão da proteína. E a bile, que vem do fígado, passa na vesícula e vem aqui para o duodeno também, a bile faz digestão das gorduras. Então a gente precisa de bile e suco pancreático para ter uma digestão adequada de gorduras e proteínas. Agora, vamos lembrar de novo como é o bypass? Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar o estômago daqui. Vamos fazer aqui aquele estômago pequeno que a gente chama de Paut. E vamos pegar o intestino aqui, ó. E esse intestino, ele vai subir aqui no Paut. De novo, olha aqui, ó.
o Y. Só que, quando come aqui no bypass, a comida vai vir por aqui, ó, e ela vai vir por este caminho. Suco pancreático e bile estão neste caminho. Então, o bypass, ele cria uma alça, que a gente chama de alça biliopancreática, aonde passa bile, enzima de digestão e suco pancreático, que vem por aqui. Aqui tem enzimas digestivas, mas não tem comida. Aqui tem comida, mas não tem enzimas digestivas, porque bile e suco pancreático vem por aqui. Então, nessa parte aqui e nessa parte aqui, não tem digestão de bile e não tem digestão de gordura e proteína. Então, o que acontece? O comprimento do intestino para digerir proteína e gordura, ele diminui. O que vai fazer com que a capacidade de digestão que a gente tem seja menor. Então, quem depois da cirurgia come uma quantidade maior de carne, por exemplo, que é uma proteína que tem bastante gordura, ou de gordura, a gordura vai vir por aqui, ó, e ela vai ser menos digerida. Se a gordura vai ser menos digerida, o que vai acontecer com ela? Ela vai fermentar mais aqui dentro. Menos digestão, mais fermentação, formação de gases, aquele fermento que forma, ele irrita a parede do intestino e o intestino quer se livrar. Então, vai lá, às vezes faz cocô, até como se fosse diarreia. Mas isso é um efeito, então, da alimentação. Diminui gordura, diminui teor de proteína, principalmente carne na alimentação, e isso vai melhorar. Então não é aquela coisa assim que toda cirurgia bariátrica vai dar um montão de gases, vai dar diarreia, vai alterar cheiro da evacuação. Isso depende do que a pessoa come. E existem vários tratamentos que podem atenuar isso ao longo do tempo. Por exemplo, a gente pode usar enzima digestiva por boca. Tem vários tipos de enzimas que podem ser feitos. Agora, uma outra coisa que tem que pensar bem é o seguinte: se está com um mau cheiro e se tem gases, é porque aquele excesso de gordura que foi comido, que foi ingerido, ele está sendo eliminado. Se ele está sendo eliminado, ele não está sendo absorvido. E se ele for absorvido, o que vai acontecer? Vai ganhar peso. Então, tudo tem que estar, a gente tem que pensar na questão do equilíbrio. A Eliana está perguntando ali, ó, Eliana Damasceno, dor nas costelas após bypass é normal? O que fazer? Raio-x, tomografia, enfim. Não adianta você fazer, você vai fazer raio-x, tomografia, por quê, Eliana? E ela falou que o namorado dela já fez há 1 ano a cirurgia, né? Então, noivo, então assim... Sabe o que acontece? Sabe o que acontece com ele? É exatamente isso que eu estou falando aqui agora. Ele tem uma dieta, ele tem um comportamento alimentar que não é adequado, seja porque ele come muita gordura, seja porque ele come muito carboidrato, e o alimento fermenta muito dentro do abdômen dele e forma muito gás e forma uma substância dentro do intestino que irrita a parede do intestino e dói, porque ela causa inflamação. E normalmente essa dor, ela é embaixo da costela, principalmente no lado esquerdo, que é onde o gás mais se acumula. Se ele melhorar a dieta, tomar alguma medicação que ajude, a dor vai passar. Não precisa fazer exame nenhum. Se fizer um exame, vai dar lá. Excesso de gás. Mas não tem a ver com costela, nem nada. Mas a dor não é na costela. A dor é dentro da barriga, mas é bem embaixo da costela. Parece que é na costela. Vê a dúvida do Paulo ali, Rafa. Quem fez cirurgia bypass há 14 anos e teve reganho de peso, pode fazer uso de remédio para auxiliar a perda de peso ou somente uma revisão na cirurgia? Então, eu acredito que tem que passar em consulta, tem que estudar como é que está a dieta, como é que está essa cirurgia, mas assim, se o paciente não tem um grande reganho de peso, mudando a dieta, fazendo algum auxílio com medicação, eu acho que é válido sim o paciente para ajudar a perder peso.
Isso tudo depende, a gente tem que fazer um estudo na consulta desse paciente. Porque às vezes faz a endoscopia, o exame é normal, a sua cirurgia está normal, está com o mesmo tamanho, não dilatou nada. E a gente vê que você não tem que perder apenas, sei lá, 10 a 15 quilos, acho que com a dieta, junto com o nutricionista, mudando, fazendo atividade física e associando a medicação, eu acho que é bem válido, sim. Aliás, Rafa, vamos aproveitar essa colocação do Paulo, então, para a gente ver uma outra situação, que é o emagrecimento depois da cirurgia. Então, vamos imaginar que alguém operou aqui, ó, com 120 quilos. Está aqui, ó. Esse aqui é o ponto zero, é a cirurgia, então. Depois aqui a gente vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, depois da operação. O que seria esperado numa situação dessa? Ó? O peso dessa pessoa, ele vai cair, ó, aqui estaria 60, ele vai cair assim, ó. Ele vai chegar aqui a 70 quilos, mais ou menos, 1 ano depois da cirurgia. Esse ponto, que é o menor peso depois da operação, nós vamos chamar ele de nadir. Nadir é o nome científico para o menor peso depois da cirurgia. Só que a tendência depois aqui, ó, é que a partir desse período, mais alguns meses, haja um certo ganho de peso e depois o peso vai se estabilizar aqui. Então sempre a partir do nadir se ganha um pouco de peso, em geral a gente fala em torno de 10%. Então aquela pessoa que ela emagreceu 40 quilos, entre o nadir e o peso que vai ganhar, pode engordar, ganhar uns 4 quilos. Isto é normal. O que não é normal? É começar a ganhar aqui e continuar ganhando. Ó. Veja, aqui eu estou falando que com 4 anos depois da cirurgia, vai voltar aos 120 de novo. Então, da tua pergunta aí, Paulo, se você vier com 120 de novo, não tem outra coisa que resolva. Remédio não vai resolver. Lembra que eu falei? Remédio é para perder 5 a 10% do peso. Se você tomar remédio aqui, você vai perder 10 quilos. 10 quilos é bom, você vai para 110. Qualquer coisa que perca é bom, mas 110 ainda é um peso muito alto. Aqui, só cirurgia. Por isso que a gente fala, e isso é uma mensagem para todo mundo que está com a gente agora aqui, é o seguinte: fez cirurgia bariátrica, começou a ganhar peso, volta. Se voltar com 4, 5 quilos, é muito fácil perder peso. Agora, se voltar com um reganho de 40, 50, só uma nova cirurgia. Então, é muito importante fazer o acompanhamento pós-operatório para evitar isso. Exatamente por isso, se a gente vê que tem um comportamento de ganhar peso, quando estiver ganhando 2 ou 3 quilos, a gente já vai fazer alguma intervenção para ajudar, seja com medicação, nunca é direto ali. Primeiro nós vamos discutir a questão da alimentação. O que aconteceu? Depois nós vamos pensar em medicação. Existem procedimentos que são menos invasivos, como por exemplo o argônio por endoscopia, que ajuda muito. Argônio é um laser que se aplica no estômago e vai reduzir o tamanho, fazendo com que a pessoa volte a perder peso. Então tem muitas coisas para fazer, mas faça o acompanhamento no pós-operatório, não deixe de fazer o acompanhamento, porque é no acompanhamento que se vai avaliar essa tendência depois do nadir, para saber o que precisa ser feito para que não volte a ter um reganho expressivo de peso. Tomara que ele, com 14 anos, não tenha reganho peso total, né? Então seja pouco, e aí com o acompanhamento a gente consiga, porque tem que ter esse grau de alarme aí, esse sinal de alarme. Se começou a ganhar peso, 4, 5 quilos, opa, estou engordando, então volta para a gente, volta para o seu médico para já ter as medidas cabíveis. Então a gente tem o farol, a sinaleira, né? A coisa está indo tudo bem, luz verde, emagrecendo bem, chegando no nadir, não teve reganho de peso expressivo, luz verde. Começou a ganhar um pouco mais de peso do que era esperado, houve alguma coisa, luz amarela.
vamos entender melhor, vamos ver o que está acontecendo, vamos começar a trabalhar para o reganho de peso não continuar. Tem reganho de peso expressivo? Luz vermelha. Vamos trabalhar porque quanto menos reganho, mais fácil de tratar. Reganho expressivo, só a reoperação. A Cris mesmo aqui falou, operei com 106 kg há 4 anos e 4 meses, há 4 anos e 4 meses, emagreci 40 kg. Já recuperei 10 e o meu medo é continuar engordando. Então, Cris, essa daí tem que começar já a pensar, volta com o médico para a gente atuar nisso aí. Olha o platô que tanto fala. Cris, ficar indo na balança e Não pesando não vai não resolver nada. Tem que ir no A gente médico. precisa ser proativo. Então vamos lá. O que a gente pode fazer para te ajudar? Vamos voltar, vamos ver, vamos fazer exame, vamos fazer endoscopia para avaliar o que aconteceu com o teu estômago, vamos fazer eventualmente raio-x para ver qual é o grau de dilatação do estômago, do esôfago, vamos ver o que está acontecendo com o teu metabolismo, vamos ver quanto de massa muscular você perdeu ou ganhou. Então, aí que vem a história que a gente sempre fala. Nós não pedimos para quem faz cirurgia bariátrica fazer atividade física para emagrecer. Não precisa fazer atividade para emagrecer depois de cirurgia bariátrica. A atividade física é para não perder massa muscular e para ganhar massa muscular. Para não ter aquela pior situação possível, que é aquela pessoa que depois da cirurgia ela está ganhando peso, você faz lá a bioimpedância, ela tem uma quantidade mínima de massa muscular, que é o que a gente chama de sarcopenia. Está ganhando peso, está ganhando gordura, mas está perdendo massa muscular. É muito difícil resolver. E nessa época agora de pandemia, tem que tomar muito cuidado, né? Eu estou vendo muito isso, os pacientes param de fazer atividade física porque não estão podendo muito ir e está tendo esse reganho de peso. A maioria. Então, a maioria está vendo muito isso, então tem que tomar muito cuidado na pandemia. Então, por isso que o acompanhamento com a equipe é importante, porque a gente está vendo muito isso devido à parada da atividade física. O problema é que a pandemia, para algumas pessoas, ela não é que a pessoa não está fazendo atividade física, ela não está nem caminhando. Nem caminhando, exatamente. E a geladeira do lado dela. Ela não está fazendo o mínimo de atividade física que seria sair do prédio, caminhar, dar uma volta, ir no parque, ela não pode fazer nada disso. Né? Daniel, deixa eu ver, tinha duas perguntas ali, essa daí, ó. É. A Graciele Ock, ela está no Japão, lá está amanhecendo, né, Graciele? Fiz cirurgia de sleeve faz 3 meses e agora estou tendo muito vômito, estou preocupada, assistindo aqui do Japão. Você operou aí? Em que cidade você está falando do Japão? O que a gente pode falar? Não é normal. Não é para estar vomitando. Não é para estar vomitando dessa forma. Então, é assim, se a tua alimentação está correta, se você está comendo pouco, a consistência da alimentação está adequada, está com uma boa mastigação, é porque tem algum problema técnico com a tua cirurgia. Outro dia uma paciente me mandou um recado que ela vai fazer cirurgia, ela falou assim, doutor, a gente decidiu fazer sleeve e tal, mas eu estou com medo, porque eu estou vendo aqui um monte de coisa na internet, na mídia, dizendo da tal da torção depois do sleeve. Então, pode acontecer de ter algum problema com o sleeve em si, e isso que está forçando você a vomitar. Porém, em geral, se fosse isso, você estaria vomitando desde o começo. Se começou a vomitar agora, 3 meses depois, provavelmente é por causa da alimentação. Está querendo comer um pouco mais rápido, está querendo comer um pouco mais de volume, está comendo e tomando líquido em cima, e isso não está ajudando. Ela operou no Japão, mora em Iwatashi. Vai lá, vai conversar com o teu médico para ver o que está acontecendo, mas no primeiro momento, o que eu recomendaria para você? Faz uma dieta um pouquinho mais branda, uma dieta sempre mais úmida, não coma nada seco, coma bem devagar, mastigue bem. Olha aqui, o que as fonos falam, a Kátia, quem entende de como comer é fonoaudióloga. Então, a Kátia Soeiro, que é a nossa fono aqui, fala o seguinte, põe a comida na boca, aí você tem que mastigar até que
tudo virou papinha, não pode ter nenhum pedacinho dentro da tua boca. Aí que é a hora de engolir. Então, quem sabe, você está com uma mastigação ruim, revisa isso daí. Até também, às vezes orienta também, Tem uma hora, né? o paciente para tomar o pantoprazol, o protetor do estômago muito rápido, às vezes causa isso, volta a tomar o protetor do estômago, e aí, como o doutor me fala, volta um pouco a dieta e vai devagarzinho na dieta. Eu tenho uma aula. Vamos ver ali, ó, Maria Elise, eu operei com 185, já tem 7 anos, não consigo sair da casa dos 80, mas olha, Maria, você perdeu 105, o que você quer mais do que isso? Tenho 1,63 m, gostaria muito de chegar nos 75. Então, eu acho assim, tem medicação que pode te ajudar bastante numa situação dessa, então acho que você precisaria otimizar a tua alimentação, tem algumas coisas que dá para fazer, e tem medicação, tenho certeza que você consegue perder uns 10 quilos a mais aí, tranquilamente. Gostaria de saber da Thaís se é necessário fazer pH-metria e manometria para realizar cirurgia. Não tem um refluxo. Precisa, Rafa? Você pede pH-metria e manometria? Não, assim, o paciente que vai fazer sleeve, né, e tem uma chance maior de causar refluxo pós-operatório, a gente está até conversando, né, Manu, para ver se começa a pedir o pH-metria e manometria, porque pode aumentar a chance de refluxo, mas o bypass é uma cirurgia anti-refluxo, depende da cirurgia que vai fazer. Se o paciente tem história de refluxo ou pouco refluxo, na endoscopia não deu nada, você pode pedir uma pH-metria. E quer fazer sleeve? E quer fazer sleeve. Aí peça manometria. Peça, exatamente. A questão aí é a seguinte, se você for fazer bypass, não tem nenhuma razão para fazer pH-metria e manometria, porque bypass é uma cirurgia excelente para perder peso e excelente como cirurgia anti-refluxo. Não importa o resultado da tua pH-metria e manometria, sempre vai melhorar com bypass. Com o sleeve, não. Com o sleeve pode piorar. Então aí, se você tem queixa de refluxo, tem refluxo na endoscopia e a intenção é fazer sleeve, aí teria que fazer uma pH-metria e manometria para avaliar alguns parâmetros para ver se é possível fazer sleeve para uma pessoa que tem refluxo. Eu acho que a gente já está chegando no finalzinho. Deixa agradecer de novo a todos que estiveram com a gente. Tivemos aí um montão de dúvidas, as que a gente conseguiu ajudar aqui, ótimo. Nas outras, quarta-feira que vem de novo, traga a sua sugestão, traga a sua dúvida para a gente, vamos discutir. Então, hoje nós falamos sobre os efeitos da cirurgia bariátrica e metabólica. Os efeitos bariátricos, que são relacionados à questão de diminuição do tamanho do estômago e diminuição do comprimento do intestino, comer menos, absorver menos, e falamos que mais importante de tudo é o efeito metabólico. Diminuição de grelina, aumento de incretina, controle da fome, melhora do metabolismo basal. Isso é o que responde mais pelo efeito tardio da cirurgia. O efeito bariátrico é importante nos primeiros 3 a 6 meses. O efeito metabólico é que garante o resultado da cirurgia a mais tempo. Responde a última pergunta. Gabriela, fiz sleeve há 3 anos, já tinha refluxo, piorou muito, o médico não opera. O que faço? Moro em Bruxelas. Procura o Dr. Bruno Dillemans, em Bruges, aí pertinho de você. Dr. Jacques Himpens também. Bruno Dillemans, Jacques Himpens, e fala que a gente indicou o teu caso para transformar o sleeve em bypass. Você vai melhorar 100%. Ok? Pessoal, obrigado, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom jantar, boa noite, bom resto de semana. Amém. Tchau, pessoal. Todos abençoados aí. Desligou? Tem alguma maneira da gente ter uma estatística dessas perguntas?